Olá, meu amigo ebedista. Você está no canal Refletindo EBD. Eu sou o presbítero Rodrigo Muniz e neste vídeo nós vamos aprender um pouco mais sobre a carreira que nos está proposta, tema que nos foi sugerido e estará na revista do segundo trimestre de 2024, para que possamos aprender sobre a caminhada, a carreira a qual todo cristão deve percorrer nesse caminho ao qual nos designou o Senhor Jesus. Esta revista tem por subtítulo O Caminho da Salvação, Santidade e Perseverança para Chegar ao Céu. E tem por comentarista o pastor Osiel Gomes, qual tem a habitualidade de trazer sempre excelentes materiais para nós. Esse vídeo traz de maneira sintética todo o objetivo da revista no trimestre. Sem mais delongas, vamos entrar no nosso assunto, que vai falar a respeito de toda a jornada cristã, tratando por carreira. E tratando por carreira, nós vamos observar que a caminhada cristã ela trata de 3 estágios mais especificamente. Lembrando que esta maneira linguística de tratar carreira, caminho pelo cristianismo, ela advém do primeiro século, da igreja no primeiro século. Vamos encontrar textos referentes à maneira de chamar ao cristianismo por caminho em Atos, capítulo de número 9, versículo 2. A versão Almeida Revista Atualizada vai deixar claro, dizendo assim: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Ainda no livro de Atos, no capítulo de número 19, também vamos encontrar a menção do caminho. Diz assim: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. E nestas versões nós vamos perceber que o caminho ele está escrito exatamente como definição ao cristianismo, por conta de estar com um C maiúsculo na maioria das versões. E tanto os perseguidores quanto os posteriormente chamados cristãos vão tratar por caminho, embora com visões distintas. Os perseguidores tinham por caminho uma seita, enquanto aqueles que viviam para Cristo tinham o caminho por a redenção, por a libertação e a vida em Cristo como o único caminho a se seguir, enxergando a verdade através do ministério do Messias, que ao ser assunto aos céus, antes já havia revelado que ele era o caminho, a verdade e a vida. Sendo assim, na perseverança dos discípulos e no crescimento da igreja, este primeiro nomeamento da igreja é o caminho. E para iniciar os 3 estágios desse caminho, precisamos entender que todo caminho parte de um início, parte de um começo. E esse começo, ele trata-se por porta. E o texto mais conhecido em qual é revelado esse nomeamento por porta se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo 13 e versículo 14, onde diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Para entrar nessa porta, nós vamos perceber aqui que há alguém que não conhece o Senhor, que não vive nos caminhos do Senhor, e agora é convidado através da presença do Espírito Santo, aquele que convence o homem, e nós vamos perceber que há uma gradualidade, uma mudança no operar, na maneira como o Espírito Santo opera nesses 3 estágios. E nesse primeiro estágio, ele opera com o convencimento. No Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo 8, o Senhor Jesus deixa intrínseco dentro da missão do Espírito Santo a questão do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E esta porta é o novo nascimento, é a transformação inicial, e através desse novo nascimento e essa transformação, por que chamado como porta? Porque muda de ambiente, há uma mudança, há uma transformação, há uma novidade de vida. No entanto, é só o começo, há toda uma transformação, há todo um caminho a percorrer, uma vez que agora há uma nova criatura. E agora então inicia-se o caminho, a caminhada, é o meio, é o segundo estágio. A Epístola aos Hebreus vai deixar isso um pouco mais claro, no capítulo 12, versículo 13, quando diz:
e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Entendendo que uma vez que nós passamos pela porta, não alcançamos ainda a perfeição. Há muito que se fazer no contexto de santidade, de pureza, no contexto de caminhada. No entanto, é importante perceber que, apesar das nossas fragilidades e dificuldades, é importante estar sempre olhando para o alvo, buscando a cura, buscando a redenção, buscando a libertação plena através da presença do Espírito Santo, que agora, diferentemente do contexto que nós encontramos na porta, ele faz um papel divergente. Agora o Espírito Santo trabalha como guia, como consolador, exortando também, edificando, trazendo ânimo, consolo à igreja de uma maneira generalizada, para que possamos não parar na caminhada, mas sim renovar o nosso ânimo. Na carta seguinte, aí na sua Bíblia, você vai perceber aí em Tiago, capítulo de número 2, a partir do versículo 18, falando sobre a questão das obras, dizendo assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. O 19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Esse texto fortíssimo da Epístola de Tiago deixa latente que a caminhada ela vai ter um interior no contexto de santidade para que nós venhamos a buscar viver na direção do Senhor, e isso vai impelir que façamos, que praticamos as boas obras, que vivamos um ministério assim como ele viveu. Lembrando que no contexto histórico essa epístola ela quase fica fora dos livros canônicos por conta do contexto na Reforma protestante, e que, segundo historiadores, Lutero tinha uma grande dificuldade com os textos mais explícitos da Epístola de Tiago por conta das questões da obra, das obras, enfim. Mas, verdadeiramente, nós podemos entender aqui que Tiago está deixando claro que aquele que está vivo em Cristo, ele sim, ele pratica obras, porque o amor o impele a isso. O Espírito Santo faz mais do que um convite. Verdadeiramente, aquele que se percebeu, sentiu o amor de Deus, sabe verdadeiramente de onde foi tirado. Ele não consegue ficar inerte ao contexto ao qual ele é inserido, e ele pratica sim as boas obras, apesar de toda a injustiça ao qual ele esteja inserido socialmente. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, do 16 ao 18, nós vamos ver que fala sobre a questão daquilo que o Espírito verdadeiramente faz por obra nas nossas vidas. Essa carta também é conhecida por relatar a questão dos frutos do Espírito, mas nesse texto especificamente, principalmente no versículo 18, ele vai dizer que somos guiados pelo Espírito, não estamos sob a lei. Sendo no versículo anterior, ele tratando sobre a militância do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito, percebendo que dentro desse caminho, obviamente teremos lutas, batalhas, dificuldades, guerras, mas que o Espírito Santo está conosco para verdadeiramente abrir os nossos olhos espirituais em meio ao cansaço, em meio a batalhas que muitas das vezes nós damos por perdida, mas a boa mão do Senhor renova a força do crente, o guiando adiante, a dar mais um passo, a caminhar mais uma milha, e assim verdadeiramente caminhando pela fé, vai se alcançando o objetivo. E ainda falando sobre batalha, vamos falar sobre a epístola que fala sobre a armadura, mas não propriamente nesse texto. Efésios, capítulo de número 4, versículo 1, a palavra de Deus deixa claro a necessidade da progressão do crente. A palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Quando entendemos a grandeza da vocação, daquilo que nós verdadeiramente temos por galardão no Senhor, percebemos que é o caminhar, o andar de modo digno. Paulo aqui está falando de como o comportamento influencia naquilo que nós temos por vocação. Nesse capítulo de número 4, ele dá continuidade numa circunstância variada de verbos, quando ele dá sequência nos versículos, quando logo depois de falar sobre humildade, mansidão, longanimidade, ele diz suportando, esforçando, nos convidando também a preservar, deixando a nossa mente aberta nessa questão das obras, da maneira com que o crente
pode vivenciar isso no meio da sua caminhada. E até para que possamos almejar a nossa esperança final, renovando as nossas forças no meio da caminhada, vamos ter visões e imagens através da palavra de Deus, de renovo através de todo o contexto ao que decorre a palavra, daquilo que temos por promessa, daquilo que é o porvir do crente, que é a reta final, o terceiro estágio, o fim na caminhada terrena, o alvo, o objetivo. Em 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo 7, um texto conhecidíssimo, em que Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e que está guardada a coroa da justiça que lhe foi guardada, ao qual o Senhor reto, justo e juiz o dará naquele dia, e não somente a ele, mas também a todos quanto amam sua vinda. Esse texto traz a síntese plena daquilo que o crente espera. Lembrando que está aqui se tratando de um homem que verdadeiramente cumpriu a sua carreira, cumpriu o seu chamado com excelência, de maneira plena. Hoje em dia nós vemos muitos jovens aí dizendo que já combateram o bom combate, né? Mas verdadeiramente aqueles que ainda estão aqui, que percebem que tem ainda algo a se fazer, precisamos olhar para o alto, precisamos olhar para frente, caminhar constantemente diante de tudo aquilo que o Senhor nos coloca por chamado, por obra, sem esmorecer as nossas mãos. Sim, verdadeiramente, olhando para a coroa da justiça, mas aqui fica um questionamento aos nossos corações. Nós ainda amamos a vinda do Senhor? É o que verdadeiramente o crente espera? Porque deve ser o que ele verdadeiramente espera. Nós devemos, sim, amar a vinda do Senhor, esperar isso com todo o nosso coração, voltado a pensar verdadeiramente nas coisas do alto, nas coisas celestiais. E fica a nós este questionamento, né? Quanto tempo do dia nós pensamos nas coisas do alto? Quando nós vamos ver também a carta de Paulo aos Filipenses, conhecida como Carta da Alegria, escrita por Paulo ainda preso, capítulo de número 3, versículo 14, diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Para que chegue a determinado fim de qualquer caminho, precisamos ter uma perseverança de alvo. Não podemos nos distrair em meio a atalhos, a caminhos aleatórios. É necessário ter um foco. E sabendo justamente disso, o inimigo das nossas almas peleja, tentando tirar o foco do nosso alvo, da nossa caminhada, da nossa jornada. Muitas das vezes acrescentando distrações e circunstâncias habituais para que possamos estar desatentos no meio da caminhada. E nesse versículo, Paulo fala sobre a vocação, mas não só sobre vocação, sobre soberana vocação. E quando nós vamos tratar de soberania, é aquilo que sobrepõe aos demais, deixando muito claro que, muito provavelmente, tenhamos algumas vocações, mas o Senhor nos designa alguma soberana vocação. Existe algo que o Senhor nos deu por soberania sobre a vocação ao nosso chamado, e esse deve ser o nosso alvo. Pode ser que nós desenvolvamos no decorrer da vida muitas habilidades, como Paulo propriamente o tinha, mas ele sabia que a ele foi dada uma vocação soberana. Em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 19, Paulo traz uma atenção para que venhamos a estar apercebidos sobre o contexto de caminhada de uma maneira um pouco diferente. Ele diz no versículo 19, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E aqui ele traz um comparativo de caminho, de estar na caminhada, como uma navegação, que é uma caminhada marítima. E é muito interessante essa analogia, porque a fé é onde firma os nossos passos. E uma vez que os nossos passos estão oscilantes, estão fraquejados, porque o nosso chão é a nossa confiança. E quando ele fala sobre o naufragar, deixando claro que aqueles que não perseveraram na fé, eles se deixaram levar pelas marés das circunstâncias do caminho. E assim como todo aquele que começa a caminhar pretende chegar a algum lugar, obviamente todo aquele que navega tem um destino. E claramente aquele que naufraga não alcança o destino final, perecendo assim no meio do caminho. No versículo anterior ele fala a respeito do bom combate, e ainda no início deste versículo ele deixa claro que a boa consciência nos faz navegar de uma maneira melhor. E a boa consciência não se trata de ser alguém perfeito propriamente, mas sim de saber que verdadeiramente foi perdoado, foi
remido pelo sangue de Cristo, está buscando sim a estatura de varão perfeito, mas apesar dos erros e das dificuldades, está caminhando com o Senhor. Romanos 8:14 vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Precisamos ter isso em mente, de que somos filhos, para que venhamos alcançar esse objetivo final. O inimigo sempre vai tentar incutir em nossas mentes de que nós não somos dignos, não somos merecedores da graça, da misericórdia de Deus, mas precisamos estar atentos que nós fomos lavados, redimidos pelo sangue do Senhor. E assim lembrando que Ele nos amou primeiro e nos ligou de novo ao Pai, para que pudéssemos ter acesso à sua graça e à sua misericórdia. Na primeira epístola de João, capítulo de número 5, vamos perceber o papel nesse estágio final do Espírito Santo. Como nós tratamos no início do vídeo, percebemos que há uma mudança no modus operandi do Espírito Santo no decorrer da caminhar da igreja. E nesse texto de 1 João, capítulo de número 5, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: pois há três que dão testemunho, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Perceberam aqui que há uma repetição sobre a questão do Espírito que está no céu e está na terra? O Espírito testifica da vida do santo. É aquele que faz todo o acompanhamento desde o início do convencimento, faz o processo de guia, de consolação, de edificação, de todo o ânimo ao qual o processo passou pela batalha, pelas guerras, pelas dificuldades da vida do crente. E no estágio final, ele testifica. Aquele que testifica é a testemunha, é aquele que passou pelo processo, que está no contexto da santidade, levando as nossas circunstâncias ao Senhor. Tanto que o versículo de número 9 diz: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Obviamente que a vida do crente, a caminhada cristã, de uma maneira contextualizada, em geral, não é um mar de rosas, mas de uma coisa podemos ter por certo, que a boa mão do Senhor, desde o princípio, assim como também no meio e também no grande final, está guiando, está guardando, está livrando. E assim, precisamos perseverar, fiéis no propósito ao qual o Senhor nos chamou. E de certo que esse trimestre vamos aprender bastante nessa revista. Que o Senhor nos auxilie em mais essa jornada e que o Senhor vos abençoe em todas as coisas. Forte abraço, companheiro, e até a próxima.